Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Entretanto, com toda a revolução, Angicos está em paz. Continua a mesma cidadezinha vendo correr o rio Pataxó, como viram antes os tapuias. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Eu tinha 6 anos de idade quando eu conheci a metodologia de Paulo Freire. Meu nome é Eneide, o nome do meu pai, Severino, minha mãe, Francisca. Então, passou um carro de som avisando que ia haver aula para adulto no bairro em que a gente morava. Aí, como eu era pequena, quando meu pai chegou do trabalho, eu pedi a ele. Eu disse, papai, se você for, eu quero ir também. Aí ele disse, vai, minha filha, que não tem com quem deixar, eu levo todas as duas. Eu e minha irmã mais velha. E eu aprendi sentada no colo do meu pai. E eu me sinto muito honrada por isso, que é muito difícil um filho aprender na mesma escola do pai, sentada no colo dele, não é? E a mãe de um lado. Foi assim que eu aprendi. Aí, as aulas eram as aulas muito boas, que elas eram projetadas. Naquele tempo a gente não via filme, cinema, essas coisas. Aí a gente se encantava com o que via, né? Por acaso, falar da palavra tijolo, aí tinha a imagem que passava projetada, era um homem construindo, né? Construindo, colocando um tijolo em cima do outro. E aquilo fascinava a gente, todo mundo ficava olhando, tanto que meu pai foi pedreiro depois, porque meu pai trabalhava na agricultura, fora de casa. Ele ia para os sítios, trabalhava e chegava tardinha. E foi tão bom porque depois meu pai deixou esse trabalho do sítio, da agricultura, veio trabalhar na cidade, construir casa para o povo, porque ele já sabia fazer tijolo, vender, tudo. Aí começou a construir. Depois que aprendeu, meu pai foi comerciante. Minha mãe, depois que aprendeu, aí disse a meu pai que queria entrar numa aula de corte e costura. Meu pai pagou para ela entrar. E ela fazia nossas roupas, essas coisas. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B. É só juntar os tijolos. Belota. Então a gente fica sabendo
Da família do B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo, surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bitá. Bitá ainda não foi inventada, mas é palavra. O método é simples, claro, eficiente. Então, essa é uma das primeiras, é a formação dos monitores na Faculdade de Direito da UFRN, na Ribeira. Aqui nós temos o secretário de Educação, Calazans Fernandes, que era jornalista, Paulo Freire, 62, e alguns de nós. Éramos uns 30 aqui dentro. Aqui nós temos algumas fotos dos seminários em Angicos. Em Angicos nós nos reunimos todos os dias pela manhã, entende? Algumas vezes com Paulo Freire. Aqui está o Paulo Pacheco, que era da equipe de lá. Aqui um colega advogado, José Ribamar, Valquíria, advogada também, eu, advogado hoje, né? Eu, estudante de Direito, Carlos Lira, jornalista, colegas, Paulo, com o Ribamar, aqui eu e Paulo, eu sempre anotando, Pedro Neves, advogado também, nós dois. Então, são fotos diferentes do seminário. Aqui, já nas salas de aula, aqui uma sala de aula onde eu ensinei, que foi na prisão. Prisão. Seu Geraldo, creio que vocês entrevistaram. Um dos alunos mais antigos, seu Manuel. Aqui no encerramento, a fala do seu Antônio, 54 anos, no encerramento. No encerramento, o discurso do presidente da República, entusiasmado. Presentes aqui o governador Luiz Alves, o governador do Ceará, Celso Furtado da Sudene. Discurso do governador Aloysio Alves. Atrás aqui estava presente o general Castelo Branco, que era o comandante do 4º Exército. Discurso do governador Aloysio Alves, o general Cruel, que era o chefe da Casa Militar, se não me engano. Aqui um jornalista, Raul Riff, que era o assessor da imprensa da Presidência da República. Uma outra foto no encerramento, Jango lendo cartas dos ex-alunos e o público. Interessante, crianças escrevendo, se familiarizando com o lápis. A Dona Herminda, a mais antiga aluna, na época ela devia ter seus 70, não sei se 80. Um círculo de cultura normal, professora Valquíria, vocês vão ver. Um outro círculo de cultura, preste atenção como atrair a curiosidade da população.
E nós não proibimos. Compreende? Em geral, no terceiro dia, havia uma demanda de novas inscrições. É o contrário da evasão escolar, é a invasão escolar, quando dá certo. Compreende? Porque isso aqui, ó, é o telefone árabe. Opa! Talvez tinha olheiro também, normal. Compreende? Paulo Freire chamou mais tarde, na pedagogia do oprimido, o período do amém, dizer sim senhor, eu não sou ninguém, nasci assim porque Deus quer, vou sempre continuar assim, etc. Você começa com o ovo de Colombo, gerando uma compreensão do papel do homem na transformação do mundo. E aí, a partir daí, a gente discute outras questões no conceito antropológico de cultura, que é o declique para quando a gente for começar o primeiro tema gerador, a primeira palavra geradora. Sem isso, aquela discussão sobre o tijolo ia ser uma discussão meramente, digamos, de fonemas, entende? Que não é o mais importante. O que eu lembro que ele era, quando ele chegou, era muito gentil com a gente, sabe? Ele, lá no Zé Rufino, ali na rua, ele fez reunião lá, a gente fuma, mas ele era muito bem gentil com todo mundo. Era um velho sorridente, contente. Não tinha esse negócio de nada diferente com ele, não. Eu tenho até um livrozinho que o cara fez contando a história, sabe? Agora anda ali, eu vou buscar para você ver. Eu acho que é isso aqui. Aqui tem, na década de 60 houve uma revolução diferente até então, não se pode comparar. Você pode pesquisar, refletir pelo Brasil. Foi singela, foi suíte, agrada badalação por essa instituição diante do seu perfil. Angico, que sempre foi uma cidade pacata, e até por essa data era até desconhecida, mas serviu como perdida, uma luz para o caminho, uma entrega com carinho, base para a revolução do alfabeto em ação e afro vencer Pinho. Eu acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Foi em 1962. Em lava-lápis, caderno, lampião e querosene, com ensino aparente daquele população, houve uma investigação, houvesse... Eu acho que é isso aqui, vou levar para lá. Meu pai também estudou. Até que meu pai disse, agora eu confio em Deus, que agora eu aprendo a voltar. Porque naquela época era muito difícil o negócio de escola, tudo. Os pais da gente não tinham condição também, né? A gente trabalhava, aí não tinha condição de estudar. Porque naquela época os recursos eram poucos, sabe? Através da gente saber ler e escrever, a gente aprende muita coisa, né? Porque se eu não soubesse escrever e ler, eu não pegava uma obra para fazer, né? Porque eu trabalho de pedreiro e faço qualquer uma obra. Primeiro andar, o que botar eu faço. Vou lhe mostrar. Isso aqui era eu, dando aula aqui no meu círculo de cultura. Aqui eu não tenho minhas fotos. Ainda estou curtindo aqui o luto da perda. Aqui era a gente reunida aí. Essas fotos todas eu tinha na pasta.
A gente aqui reunido, todo dia de manhã. Olha Paulo Freire aqui, tá vendo? Tá vendo? O pai dela, Dona Francisca e seu Severino pai, aí. Foi Eneide, essa aqui fez pedagogia. Ela dizia que me admirava tanto que quando crescesse queria ser professora. Aí ela fez pedagogia. Aí quando eu cheguei lá, ela foi me dizer isso. E disse, olha, eu tinha uma estima tão grande, admirava tanto que quis fazer um curso para ser professora, de forma que ela ensinou, inclusive teve algumas experiências com o método, ela me falou. Aqui tem um ditado que diga, não dê rabo a nambu, não é? Porque ele voa depois e deixa você. Então, se você forma pessoas com uma consciência política diferente, você fica mais difícil de dominar. E para você ver que ambos os lados não querem esse tipo de desenvolvimento, porque o status quo é mantido pelas pessoas que querem comprar o voto, manter ali nos R$50, no cabresto, não é verdade? Foi bom demais, porque só em a gente saber escrever o mesmo nome já é uma coisa grande. E quando eu fui para lá, eu não sabia disso. Aqui a gente era como um povo que nem existia, né? Gente pobre, era tudo os matutos. Aí um dia, por acaso, a gente recebeu uma pessoa aqui falando no microfone aí pela rua, era num jipe, existia essa jipe. Com esse povo que queria aprender a ler, escrever em 40 horas. Aí eu me deu aquela vontade, eu já era mãe, mas eu morava mais a minha mãe. Aí minha mãe cuidava da minha filha, que tinha 1 ano, e de noite a gente ia para a escola, mas era numa casa vizinha. Quando chovia, a gente saía, ia para outro canto, por causa que chovia dentro de casa. Tinha escola de tarde e de noite. Eu fiquei de noite por conta da minha filha que eu tinha. Mas aprendi muita coisa que hoje em dia eu já posso entender as coisas. Ou pouco ou muito, porque antigamente uma pessoa pobre não era a gente de entrar no meio de uma pessoa que era mais ou menos. Pela festa ninguém pobre podia entrar. Hoje em dia, tudo é igual. Porque todo mundo, um pouco ou muito, sabe o que é a lei. E se não tivesse acabado, tinha sido outra coisa. Mas por conta de muitas conversas, aí que acabou, antes de completar as horas. Passou 2 dias sem aula, né? E a gente tudo esperando e nada. Quando chegou foi a notícia. E não podia mais fazer o programa que estava sendo investigado, por conta que era comunismo. Aí pronto, ficou todo mundo assustado, ninguém quis mais ir. Nós queimamos logo tudo, que disseram que ou terminava ou vinha matar tudo, acabar com tudo. Aí a gente terminamos de queimar os que tinham os livros, as coisas, as conversas que a gente tinha. E pronto. Depois de muitos anos, que apareceu aqui uma escola de fora da parte, lendo e aprendendo, e eu fui para essa escola. Achei ruim não, entendi mais alguma coisa, que hoje em dia eu não me lembro nem da metade do que foi passado, viu? Eu não me lembro, porque eu já estou pessoa de idade, né? As ideias vão se acabando aos poucos. Dias eu sei de tudo, dias não sei de nada. Porque hoje em dia eu já sei votar, já conheço meus direitos, que nós não tínhamos direito a nada. Não se tinha um documento, não se tinha nada. Aí daí começou a sabedoria do povo. Quem queria aprender mais, continuou.
nas escolas. Aqui só existia um colégio. A gente não entendia quase nada, não tinha quem ensinasse. Todo mundo era ignorante. A maior parte, porque a maior parte da gente é pobre. Aqui no nosso Anchico Velho. Tem muita gente que se arranja bem quando vem para aqui. E eu nasci, me criei aqui e vivo do mesmo jeito. Quem nunca tive uma oportunidade, quem não sabe ler muito não é ninguém. É com minhas filhas, tudo graças a Deus. Eu aprendi o pouco que eu aprendi quando elas grandes, já que eu tenho 6 filhas, mulher. Todas nas suas casas. Eu tenho uma que mora em Natal, que ela é solteira. Trabalhando. Tudo já passaram por boas escolas, tudo sabe, quase todas são professoras. E por aí. Tenho meus netos, incentivados tudo por mim. Até hoje tem deles estudando, que é o Felipe, que estuda ali. Ele já se formou para... Meu Deus, eu estava lembrada do nome agora, mas me esqueci. Se eu me lembrando, eu digo. Você quer fazer uma pergunta? Sim. Você não lembrou? Ele é formado em engenheiro agrônomo, Seu neto. meu neto. Tem orgulho disso? Demais. De todos. Tem outra neta aí que agora mesmo está estudando para enfermeira. E as minhas filhas tudo sabem ler e escrever. Tem uma essa filha ali, é formada assim em negócio de computador, que eu não sei dizer o nome. Aquela dali se formou aqui. É minha filha mais nova. Oh. Cadê ela? Pretinha! Vem aqui, minha filha, depressa! Porque ela estava guardada aqui. Oi? Você sabe mais ou menos onde está aquela blusa de Paulo Freire? Aqui. É. Posso vestir? Pode. Por cima dessa mesmo, né? Eu do dia que seu pai veio, estava com elas. Pai, eu não sei o que é seu. Eu vesti de farda. Eu adorava essa coisa de estudar de noite. Todo mundo tinha maior gosto, mas terminou logo. Falta só a calça, mas aí a blusa já vale, né? Bom? Ainda tem a foto, fizemos tudo aí. Eu sou crítico também. Eu não vou dizer que Paulo Freire é o salvador da pátria, né? Que Paulo Freire é o Messias. Mas algo de Messias ele tem. Paulo Freire teve uma ideia que não era nova, mas que conseguiu implantar na prática, fazer uma mudança dessa realidade na prática. Depois acontece um golpe no Brasil e Paulo Freire vai para a Bolívia. Chega na Bolívia, pouco tempo depois, golpe na Bolívia. Paulo Freire vai para o Chile. Pouco tempo depois, um golpe no Chile. Paulo Freire vai para os Estados Unidos, depois para os Estados Unidos, para a Suíça. Será que não se consegue ver, além desse simples transitar físico de Paulo Freire,
uma necessidade de levar essa ideia que não tinha, como no Brasil aqui as coisas são novidades e um tempo depois tendem a falir. Não era necessário que ela tivesse que ter sido levada para outros locais, para que a gente tivesse a importância de Paulo Freire hoje, para Paulo Freire não fosse um esquecido e que fosse dada importância a ponto de, na volta dele, depois de um certo tempo, ele ser patrono da educação brasileira. Agora, como se pergunta como um indivíduo desse é patrono da educação brasileira, me dizem, bem, temos tantos pensadores aí que pensam a educação de uma forma mais rebuscada, mais profunda, politicamente, etc., e não são patronos. Por que Paulo Freire é patrono da educação brasileira no lugar desses indivíduos? Porque ele não ficou só no discurso, não. E ele não mostrava só na escrita, ele mostrou com a própria vida dele. O sacrifício que ele fez para tirar muitos das trevas do analfabetismo. Isso é o valor que eu dou a Paulo Freire. É assim, é essa dimensão humana. A dimensão humana que o fez ter que passar por tudo que ele passou para que muitos pudessem ter uma vida, ser cidadão. Não ser simplesmente um número. Na nossa realidade, temos, digamos assim, uma certa influência dentro da sociedade, querendo ou não. O indivíduo que é analfabeto, a influência dele é totalmente negativa. A visão dele, que se tem dele, é totalmente negativa. É de um indivíduo que não serve de nada, para nada, que não sabe de nada, e eles mesmos já introjetaram esse conceito. Seu doutor... Não, eu não sei de nada. Essa ideia de não saber de nada, Paulo Freire desconstrói totalmente na dimensão da cultura. Ele é um sujeito de cultura. Ele faz. Um quebrador de pedra, ele pode não saber escrever, mas ele quebra uma pedra melhor do que qualquer um da gente, qualquer um de nós. E isso é necessário dentro do mundo. Então, todos são necessários na cadeia dentro do mundo, na cadeia de produção. Mas ele faz aquilo ali muito melhor do que qualquer um de nós. Eu lembro que, nesse tempo, a minha mãe botava água na rua, lavava roupa nas casas. Aí, quando mamãe chegou em casa, disse, olha, vão botar uma escola ali em Cianana, que era a avó de João Maria Pinheiro. Vocês não vão lá. Por quê, mamãe? Porque a escola de comunista, eu não quero que vocês sejam comunistas. Aí, como eu era muito... sapeca, eu digo, eu vou que eu quero ser comunista. Você quer apanhar logo uma surra, logo da agora, uns bufetes. Aí eu chamei o meu irmão mais novo, ele disse, vamos? Eu digo, vamos? E se mamãe não deixar? A gente vai escondido. Aí a gente ia assistir as aulas, tudinho. Aí quando chegava em casa, ela perguntava, de onde vocês vêm? Eu venho dali da casa, a gente vem dali da casa de mamãe outra. E aí, quando era no outro dia, ela ia perguntar, a mãe outra dizia, não, eles não estiveram aqui, não. Aí, um dia eu disse assim, mamãe, a senhora já sabe que eu já sei ler? Cheguei com um bocado de cartilha, de papel na mão, aí ela disse assim, você já sabe ler o quê? Aí eu disse, a gente está indo para a escola. Você não vai mais para aquela escola, mas foi poucos dias, foi só 40 horas. Aí, quando seu pai chegava, eu dizia ele para ele dar logo uma surra em todos os dois. Aí, quando o papai chegou, ela foi dizer, papai disse, eles já aprenderam alguma coisa? Disse que já. Depois deixa o menino lá, deixa aprender. Ora, mas tá, vai criar o menino ignorante, sem saber nem doar. Aí, a gente foi. Mas com pouquinhos dias, com 3 dias, eu já lia muita coisa, já assinava meu nome, já escrevia o nome de papai, de mamãe. Eu tinha até os cadernos guardados, mas depois que mamãe faleceu, mas papai, eu fiz uma limpeza dentro de casa, aí nesse tempo a casinha era ali. Aí eu fui, botei tudo no mato, porque já era muito velho, eu digo, isso não vai existir mais não. Todo mundo botou fora, mas eu guardei os meus e do meu irmão.
eu era quase cega analfabeta, eu não sabia, esse não é meu nome, eu não sabia de nada. E hoje em dia eu já leio tudo, eu leio placa de carro, eu leio a Bíblia, leio qualquer livro. Aí depois eu ainda fui para uma escola, no colégio, ainda aprendi, fiz até a 8ª série ginasial, 2º bimestre da 8ª série. Aí parei, mas eu já estava grande, aí parei porque mamãe adoeceu e não tinha quem tomasse conta dela, aí eu tinha que tomar conta. Não podia sair e deixar ela sozinha, o papai era cego. Aí ele dizia que a gente precisava de aprender para ser povo. Vocês precisam de ser povo, de aprender. E aí tem um bocado de gente que aprendeu. Eu aprendi muito. Aí depressa chegou aqui uma notícia que os professores tinham que telefonar de Natal para cá, tinham que ir embora, que tinham prendido Paulo Freire. Se não tivesse prendido ele, muita gente aqui tinha se formado, tinha aprendido muita coisa, porque não ia ficar só nessas 40 horas, não. Mas foi só 40 horas. Todo mundo a gente sentiu, eu mesmo senti muito. Eu digo, agora que eu comecei, não deixar nem a gente terminar. Eu não, nunca achei que ele era comunista. Comunista, se ele fosse comunista, não fazia bem ao povo. O povo queria que as pessoas, quem inventava isso era aquele povo mais sábio, mais rico, que dizia que era comunista. Eles inventavam isso porque eles queriam que a gente ficasse mesmo burro, ignorante, para não saber de nada, para não saber das leis. Então foi uma coisa assim, inusitada, não é? Numa época dessa, você ter a liberdade de trabalhar assuntos difíceis, porque, veja bem, você proporcionar aquelas pessoas analisarem a vida deles, não é? Desenvolver uma consciência política, não é? Compreender o valor de um voto, analisar a realidade, a realidade brasileira, sobretudo a realidade deles local, de exploração, não é? De pouca valia. No levantamento do universo vocabular, você tem que entabular muita conversa com a pessoa para ela falar, e você ir vendo a compreensão que ela tem das palavras e que mais palavras eles usam. Então, a gente parece que escolheu 410 palavras e nós listamos. E aí, a equipe de Recife veio conosco para selecionar as palavras geradoras. Então, depois de selecionada, tinha aquela confecção dos slides, que na época era slide. Na medida que disse, a partir de amanhã não se abre mais aqui e cada qual tome destino, não é? Aquilo é um corte, porque a gente era muito ameaçado. Alguns foram presos, Marcos foi preso, Gisilda chegou a ser ameaçada, mas veio fugida de Sergipe, não é? Mas Ribamar foi preso. Foi um golpe grande, porque é você envolvido numa coisa de projeção, numa coisa que você está sentindo, prestando um serviço de muita utilidade, não é? Vendo as coisas se desenvolverem e, de repente, você dizer não mais, porque senão a gente recebia ameaças de não se encontrar, de não... Né? Então, a gente teve muito medo. Foi tão violento que silenciou. E parece que silenciou para sempre. Havia aquela coisa, se houver alguma tentativa de continuar, pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando a gente foi visitar Marcos na prisão, ele até disse, é melhor vocês não virem. A gente não ia todos de uma vez, não. Eu disse, é melhor você não vir, para não ficar visto, né? Porque pega o nome, pega tudo, depois pode fazer uma correlação e achar
que, como eu estou sendo incriminado por isso, por aquilo, vocês podem também. Então, a gente se distanciou. Então, você imagina isso na cabeça de uma pessoa jovem de 20 anos, 21, é um desmoronamento, né? É um desmoronamento. Eu me senti realmente desmoronada. Aí, juntar forças dos cacos para cuidar da vida, né? E o que valeu muito disso tudo foi que nosso pai, eu digo nosso, porque eu me refiro com minha irmã também, a gente cresceu e ele querendo sempre que a gente estudasse. Todo ano nosso material estava prontinho, mesmo com dificuldade. Não tinha essas coisas chiques que tem hoje, não é? Mas a gente tinha o que podia, mas não faltava caderno, caneta, lápis de cor para a gente estudar. Meu pai sempre teve esse cuidado. E fez com que ali, naquele momento, me despertasse a vontade de ser professora, lá com 6 anos. Porque tinha uma aula bastante conversada que eles chamaram. Depois que eu cresci, que li, foi que eu soube que isso era chamado aula de politização. Eu gostava muito daquela conversa. E aquela conversa, quando eu cheguei na escola, que eu falava, as professoras não gostavam, porque eu já falava, sabe de quê? De reforma agrária. Eu já falava das leis da Constituinte. Tudo isso, com 6 anos eu já sabia um montão disso, porque eu tinha aprendido lá no Círculo da Cultura. Aí na escola, a professora não gostava que eu falasse disso para os outros alunos, dizia que era mentira. Porque essa escola, apesar de ter sido divulgada, quando eu entrei na escola pública, professores não sabiam que tinha acontecido essa escola. Não sei se era o medo que eles tinham de falar, né? Porque teve esse negócio do golpe militar e teve que Paulo Freire foi, né, exilado e tudo. E quando chegou a notícia que nós tínhamos que encerrar a aula e queimar os cadernos, né? Aconteceu isso também. Na aula final veio o presidente, que era João Goulart, e eu ganhei até um presente dele. Porque ele perguntou se uma criança tinha aprendido a ler e escrever. Aí, queria que viesse aqui na frente. Eu fui. Quando cheguei lá, ele tirou uma caneta do bolso. Aí disse, lê aqui apontando. Aí eu comecei a ler. Ele disse, tá bom, pode parar. Eu disse, não, deixa eu fazer o ponto final. Aí, quando fez o ponto, eu terminei. Aí ele foi e disse, você quer ganhar o quê de presente? Porque você leu muito bem. Muito bonita a sua leitura. Aí eu disse, eu quero ganhar uma bolsa, porque meu pai comprou os cadernos para ir para a escola, mas eu ainda não tenho bolsa. Aí ele deu para meu pai, passou para meu pai, eu não sei se foi dinheiro, se foi cheque. Sei que meu pai comprou a bolsa, comprou ainda brinquedo para a gente, comprou, acho que feira, essas coisas. Ele deve ter dado bom alguma coisa, não sei. Sei que eu ganhei a minha bolsa do presidente. E aí teve um momento, depois que encerrou a aula, que meu pai ficou muito ansioso para aprender mais. Ele foi procurar a professora. Encontrou ela em Natal. Aí ele esperou quase um dia inteiro para ver ela sair de onde ela morava. Quando ela saiu, ele falou com ela, pediu para ela voltar para ensinar. Aí a resposta dela, seu Severino, não se fala mais nisso. E 50 anos depois, um evento que teve aqui na UFESA, você foi conhecer a UFESA lá. Aí ela veio e disse que meu pai tinha procurado, em discurso dela, sabe? Ora, eu aprendi uma poesia, eu declamava essa poesia e dizia, Nenê, que essa minha irmã Nenê, onde eu aprendi essa poesia? Ela disse, não sei não, mulher, eu não sei dela não. Eu disse, eu aprendi e não me lembro como. Quando a professora chegou, começou a fazer o discurso, começou com a poesia que eu sabia. Fui lá depois. Ela disse, Neide, se lembre, você aprendeu a ler, você aprendeu essa poesia lendo. Eu distribuía panfletos na feira, na casa de vocês, e na escola à noite. Foi por isso que você aprendeu a poesia. Aí eu sabia só alguns fragmentos ainda, como eu sei também. Depois ou agora, se vocês quiserem ouvir, eu posso. O nome dessa poesia é O Analfabeto e o autor é José Praxedes. Eu sei esse fragmento. Patrãozinho se assente aqui, nessa raiz de aroeira,
para ouvir a triste história de Zé Vicente Ferreira. A história da minha vida é muito triste, patrão. Tem a tristeza de um touro que berra cheirando o chão, no lugar que derramaram o sangue do seu irmão. Os meninos passam gritando, o diário foi o jornal, o diário tem certeza que é um órgão oficial. Eles contam para o povo tudo o que há de novo na vida das capitais. E acredite, seu moço, que eu tinha satisfação de comprar um jornal desse com o dinheiro do pão. É porque meus olhos têm luz, mas a luz não dá para ver o segredo das escritas com tanta letra bonita do povo que sabe ler. Agora, 30 anos depois que ele veio aqui em Angicos, ele foi homenageado. Ele recebeu o título de cidadão dado pela Câmara dos Vereadores. E eu tenho o prazer de passar muito tempo com ele, a gente almoçou junto. E ele olhou para mim e disse: Eneide, se o presidente perguntasse hoje o que você queria ganhar, o que era que você queria? Aí eu disse: agora eu digo melhor. Ele disse: mas era o quê? Aí eu disse: não era nem pessoal, coisa pessoal, mas eu ia pedir que pagasse salário digno aos professores. Eu já era professora, não é? Aí era a única coisa que... Aí ele bateu assim no meu ombro e disse: você é muito elevada, sempre foi. Viver uma história dessa, como eu vivi, eu acho que fica tudo, porque a minha vida inteira eu fui sempre baseada no que eu aprendi. E quando cresci, que começou a sair as publicações de Paulo Freire, porque teve aquele tempo que foi impedido de tudo, né? Eu me detive numa frase única que diz assim: eu não posso ser se os outros não são. Como é que hoje, por acaso, eu posso ter uma mesa muito farta se eu sei que meu vizinho ali não tem nem um pouquinho? Não é? Eu preferia ter menos farta, mas que o meu vizinho tivesse também. A alfabetização incomodaria. Porque quem estava no poder não estava interessado em compartilhar poder. Sequer poder político, não estou falando só de dinheiro, não. Entende? Indo muito rapidamente, em Angicos, quando terminou o curso das 40 horas, 300 novos eleitores se inscreveram como eleitor num colégio que só tinha 800 pessoas. Então, desequilibra o curral eleitoral. A gente sabia, tinha consciência de que nós estávamos fazendo um laboratório. O laboratório tem um custo e tem um prazo muito curto. Porque depois que você vai para a difusão geral, não reúne nunca aquelas condições ideais de um laboratório. Você tem aí um grupo de estudantes disponível 2 meses a tempo integral, gratuito, entende? Podendo conversar, discutir, refazer. Paulo Freire não tinha ainda o primeiro livro escrito, que foi Educação Prática da Liberdade. Tinha teorias, tinha propostas, tinha uma revista. Mas algumas das hipóteses não se confirmaram na prática. E Paulo, sendo um homem aberto, humilde, um cientista, lá nesses seminários ele vinha cada 3 semanas. A gente dizia: professor Paulo, não deu certo isso não. Ele ria e dizia: mas por quê? Como? Aí ele dizia: então vamos modificar a teoria. E então, na hora, nascia uma forma de substituir um pressuposto teórico. Olha, o dinamismo disso é um jogo. E o prazer do jogo de eu sei ler, eu já leio. Numa dessas fichas, nessa mesma pelota, alguém pegou: tu já lê. Olha a festa, compreende? Então você pergunta: como foi para vocês, jovens, estar participando disso? A emoção? É muito grande, é normal. Entendeu?
senhor lembra do fechamento de Angicos? Eu li isso numa reportagem de jornal, com as autoridades todas, um senhor de 70 anos, ele falou que maior que a fome da barriga, a fome da cabeça. O senhor pode contar um... Eu me lembro disso, inclusive ele fez um discurso, foi muito interessante, porque o presidente da República já tinha encerrado a reunião quando ele pede a palavra, quer dizer, não tinha nada a ver com os protocolos, ele pede a palavra para falar e eu me lembro de que um dos presentes da comitiva do presidente disse assim: eita, quebrou o protocolo. E ele virou-se e disse: quebrei o quê? E ninguém respondeu mais. E o João Goulart, que era um homem muito simples, o presidente Goulart, disse: pois não, pode falar. Ele aí levantou e disse: Alteza, quando chamava o Goulart de Alteza. Aí disse: me lembro de que uma vez, mais ou menos assim, houve uma fome muito grande nesse estado. E outro presidente, que era Getúlio Vargas, veio aqui ao Rio Grande do Norte para ajudar a gente a sair da fome da barriga. E hoje vem Vossa Alteza para ajudar a gente a matar outra fome, a fome da cabeça e a fome do saber. Depois ele disse uma coisa que a imprensa toda não deu, não noticiou. Ele disse: nós aprendemos aqui, presidente, mais do que assinar o nome e do que ler um bilhete. Nós aprendemos aqui a mudar também. Sim, porque o João Goulart tinha citado no discurso dele a leitura da carta do ABC do país, que era a Constituição. Ele disse: nós aprendemos, presidente, mais do que ler a carta do ABC do Brasil, aprendemos a mudar ela também. Entendeu? Isso é uma coisa fantástica. E essa afirmação dele não foi citada pela imprensa na época. Não foi. Mas ele disse isso. E deve ter agravado essa frase dele, ele deve ter agravado os líderes do golpe, que em seguida se deu, no ano seguinte. E eu me lembro de que estava presente nessa reunião e ouviu essa frase o general, então general, não é o nome do Marechal, Castelo Branco. Então, ele estava presente, ele era na época comandante do quarto, que chamava-se Quarto Exército. E ele foi para lá. Mas naquela altura, olha, você imagina, isso deve ter sido junho de 63, o golpe foi abril de 64. Quer dizer, naquela altura, o Castelo Branco tinha já o esquema todo do golpe, não há dúvida. E ouviu essa frase desse homem. Depois ele falou comigo e disse a mim: professor, eu acho que o senhor defende uma pedagogia sem valores. Eu nunca esqueço desse papo com o Castelo Branco. Ele disse: não, general, eu acho que, pelo contrário, Não, ele falou: não, uma pedagogia sem hierarquia, parece que era isso. Eu disse: não, o senhor está equivocado, eu defendo valores e os valores estabelecem hierarquias. Agora, só que eu acho é que a hierarquia que está aí montada e estabelecendo princípios, para nós está precisando de mudar. Entendeu? Eu acho que está montada em bases injustas, etc. E ele perguntou a mim: o senhor aceita de falar para nós no Quarto Exército? Eu disse: claro, quando o senhor quiser. Nunca, não deu mais nem tempo. E eu acho que aquele discurso acabou, né? Que o discurso daquele homem só não, quer dizer, não ajudou de jeito nenhum o amaciamento do golpe. Quer dizer, deve ter, eu não diria que o discurso do homem foi causa do golpe. Isso seria uma loucura da minha parte. A história não é tão simples assim. Mas o discurso do homem deve ter aguçado um pouco.